Olá, gente! Tudo bom? A gente já viu a resistência térmica, muito legal. No vídeo anterior a gente viu o método super legal de separação de variáveis que a gente não usa. E agora a gente vê o método gráfico que a gente também não usa, mas o método de fator de forma de condução que daí a gente usa. Então fica de olho nesse vídeo aqui que tem agora exemplos práticos. E no próximo vídeo, que é um vídeo de exercícios, que daí é só um exercício bem massa, sobre o fator de forma de condução, para depois a gente ir para o último dessa fase. Então fica de olho nessa parte aqui, fator de forma de condução. Esse cara é importante, tá? Dá para usar para bastante coisa. Então agora vamos para o segundo método de resolução para problemas bidimensionais, que é 2D, em regime permanente e sem geração de energia, que dá aquela nossa equação que a gente já viu no último vídeo, que da equação da difusão, ela fica desse formatinho aqui para essas condições de contorno, que já é um formatinho mais legal. Aí no último vídeo a gente viu um método extremamente trabalhoso, que eu particularmente nunca uso, que é o de separação de variáveis, onde você resolve essa equação a partir das equações diferenciais que ele faz com duas variáveis. Só qual o problema? Toda vez que tu tem um problema diferente, tu tem que integrar, de novo, integrar não, tu tem que achar as constantes, que são 4 constantes referentes a cada condição de contorno, então é bem trabalhoso. Vale a pena? Vale quando tu tem livros onde tem tabelas com aquilo lá já pronto. Aí vale a pena, existem vários. Se tu botar no Google, método de separação ou solução analítica transferência de calor bidimensional, tu vai achar um monte de coisa. Agora a gente vê o segundo método que eu na verdade agrupei como se fosse um só, mas não são, são dois, tá? Que seria o que a gente chama de método gráfico e o fator de forma de condução. Na verdade, a gente vai focar mais no fator de forma de condução, porque ele funciona para alguma coisa. O método gráfico se usava antigamente para tu resolver essa questão de transferência de calor e ter uma ideia de como que ia ser as isotermas. Hoje em dia, a gente usa muito pouco por causa dos recursos computacionais, é mais fácil tu fazer um método gráfico, tu partir para um método numérico, que é o próximo vídeo dessa linha de vídeos 2D aqui, né? Mas, vamos entender o que seria o método gráfico. A ideia do método gráfico é você desenhar, literalmente desenhar as linhas de fluxo e temperatura. Aí você está pensando, mas como? Do fato de que a gente sabe que essas duas têm 90 graus entre elas. Então, por exemplo, quando você tem um problema, eu vou fazer uma... Só pode ser problema simples também, né? Porque à medida que eles ficam muito complexos, tu não faz ideia do que vai acontecer. Mas, por exemplo, se eu tenho essa coisa aqui, aqui em cima é isolado, é adiabático. Se é adiabático, dt dy igual zero. Aí eu tenho esse lado aqui a T2, esse lado aqui a T1. Eu digo que T2 é menor do que T1. Então eu sei que essas curvas de temperatura vão ser algo assim, 90 graus aqui. Ah, e vamos isolar aqui embaixo também, né? Precisa ter uma condição de contorno aqui. Então aqui também está isolado. Ou seja, 90 graus aqui, 90 graus aqui. E aí ele vai fazendo esse mesmo tipo de desenho, porque eu sei que tem que ser 90 graus toda vez que eu tenho a derivada igual a zero. E assim por diante. Então nota que ele é um método meio que no chutômetro, né? Que tu tem que ter uma boa ideia de como vai funcionar. Isso aqui são linhas de temperatura, né? E dois, tu tem que ter uma boa ideia do que tu espera no problema e ele ser mais ou menos fácil de prever. As linhas de fluxo, elas seriam assim, elas são 90 graus com as linhas de temperatura. Isso aqui seria o nosso Q. Então, tu nota que ela faria assim, e aqui ela daria uma encurvada. É bonito, né? É bem bonito. Mas para você saber, assim, sem muita experiência, é um parto, né? Sem contar que tu tem que ter condições de contorno simples, que nem essas que são adiabáticas. O que nós vamos fazer aqui nessa disciplina? A gente não vai usar esse método, tá? Então aqui, isso aqui eu não cobro. Porque hoje em dia a gente usa muito pouco e tu tem que ter uma certa experiência boa para conseguir fazer. O que a gente vai cobrar aqui nessa disciplina é o que eu chamo de fator de forma, eu não, né? Os livros de transferência de calor chamam de fator de forma de condução, que é esse Szinho. Esse S é o que nós vamos chamar de fator de forma de condução. E ele vem, na verdade, das equações, aquelas versões que tinha da separação de variáveis, que eu falei que são tabeladas, a gente usa esse formato de fator de forma
de condução para pegar de uma tabela esses casos pré-pontos. Já vamos entender o que é isso, mas primeiro vamos entender como é que eu calculo essas coisas com esse fator de forma. De onde ele vem? Nota que você deve estar pensando, nossa, mas esse negócio de fator de forma aí está muito parecido com a resistência térmica. Ele tá. Ele, inclusive, você consegue relacionar com a resistência térmica. Então, fazer uma observação aqui. Lembra de resistência térmica 1D? A gente consegue relacionar os dois como resistência de condução 2D é igual 1 sobre fator de forma e o K. K é condutividade. Nota que a gente consegue relacionar os dois a partir dessa fórmula, se tu quisesse fazer para o 2D. Então, o fator de forma, ele está aqui, que é esse S aqui, né? Só lembrando. Para permitir que você calcule a taxa de calor, que é esse Q, né? Nota que está em watts, de uma forma simples para a condução. Só serve para condução, tá, gente? Não é para convecção. Então, nós vamos ver a tabela, que eu vou mostrar nos próximos slides. Ela é para condução de calor, ela não tem nem convecção nem radiação. Existe um fator de forma e radiação que nós vamos ver mais para frente, mas ele é bem mais complexo. Mas qual que é a ideia aqui? Se vocês forem ver, o nosso Q, ele seria igual menos K a dt dx se fosse 1D. Se ele for 2D, eu tenho que contabilizar também dt dy. Só que o que a gente faz? Eu contabilizo de um formato parecido com o que eu tinha para a convecção. Se você for lembrar, para a convecção, eu tinha H, A, T da superfície menos T infinito. A ideia aqui é a mesma. Q, só que é de condução, 2D. O meu H é o S, a área é o K de condutividade, e aí você tem aqui um T1 e T2. Quem é T1 e T2? Depende de cada caso, que é o que nós vamos ver. Então, nota que daqui eu tiro watts. Ele só se aplica para a condução, porque ele é para alguns casos pré-prontos. Vamos dar uma olhadinha nisso aí? Vamos ver como é que fica. Então, vamos para os primeiros casos. Eu tirei eles de uma tabela, que eu vou referenciar aqui, que é a tabela do livro, como é que é o nome desse livro? Transferência de calor e massa, que é do autor Frank Encropera, que é o livro que eu uso como base, ou David DeWitt. Então, essa tabela que eu vou aparecer aqui nesse vídeo, vem daqui, é a tabela 4.1. Essa daqui é, eu não sei se é a quarta edição ou a terceira edição, tá? Mas tu vai achar em todas as edições desse livro. Então, o que ele tem? Ele dá casos para nós, casos específicos, e cada caso ele mostra um desenho e diz quem é o S. Então, a gente tem, por exemplo, caso 1 e caso 2. Vamos ver aqui primeiro esses dois. Aí eu tenho aqui, por exemplo, o esquema do desenho que ele está te falando. Ó, eu estou considerando esse caso aqui, onde tu tem... Nota que eu tenho um cilindrinho ali, né? Mas é 2D, hein, gente? Um círculozinho, então, um orifício, um círculozinho de diâmetro D, com temperatura T1, ele está dentro de por exemplo, de uma superfície, onde no topo dessa superfície está T2. E nota que ele me diz que ele tem uma variável que ele chama de Z, que é, na verdade, essa distância aqui, e Z tem que ser maior do que D sobre 2, onde D é o diâmetro do orifício. Então, tu nota que é um caso muito específico. O que ele me fala? Ele me fala que esse fator de forma aqui é o S. Ele está falando, para esse caso, se você quiser calcular a taxa de calor, vai ser SKT1 menos T2, onde eu tenho um orifício, aqui em cima está T2, a superfície desse orifício é T1, e eu tenho uma distância Z. O diâmetro aqui é D, ok? E o K é o K de quem? É o K desse material aqui, por onde eu vou ter condução. Ele está me falando, beleza, o que eu vou ter? T1 e T2
Se o T2 for maior, vai vir para cá. Se o T1 for maior, vai ir para lá. Mas esse vai ser o meu quê? O que eu ponho no lugar desse S? 2πd sobre 1 menos d4z, que multiplica, tudo isso é o S. O K do material, T1 menos T2. Isso aqui vai me dar a condução entre essas duas superfícies em watts. Da onde que o cara tirou esse S? Ele pegou a equação do vídeo anterior e integrou para esse tipo de condições de contorno. Outro jeito que ele pode ter tirado isso com formato de numérico também é possível. Então essas são soluções pré-prontas. Por que isso é bom? Porque se o teu caso se encaixa numa das soluções pré-prontas, você só pega esse S e você tem a condutividade. Então tu nota que não tem convecção. Não é esse Q de convecção. Quando que esses dois vão ser iguais? Se tu está em regime permanente e tu faz um balanço na superfície T2, os dois são iguais, beleza. Mas tu está calculando o Q de condução que vem entre essas duas superfícies. Então cuidado, depende de cada caso aí para tu achar outras trocas de calor. O que seria o caso 2? O caso 2 já é uma coisa mais útil, que é quando a gente tem um cilindro horizontal. Ah, só um detalhe, aqui no início ali eu estava falando, é uma esfera isotérmica enterrada no meio semi-infinito, que a gente chama, tá? Esse caso aqui é o que a gente chama de esfera com T constante, que é o T1, em meio semi-infinito. Semi-infinito porque para cá e para cá o terreno é muito comprido. A única variável de interesse aqui é o Z e o D. E esse cara é uma esfera. Então, vai pensar, mas se eu quisesse fazer como se isso aí fosse então uma plaquinha. Não, não é uma plaquinha, ele é uma esfera mesmo. Tá? Tem outros casos que daí se aplicam para outras condições. Nota que você pode estar pensando, tá, mas isso aí é praticamente um caso 3D. Assim, tu pode pensar assim também. Mas nota que é importante, esse T1 é um valor fixo, esse T2 é outro valor fixo. Bem específico, né? E aí, como eu falei, tu tem condução ou para cima ou para baixo nesse meio de K, por causa depende de qual é a temperatura maior, né? Quem é o caso 2? Vamos ver o caso 2. O caso 2 é bem legal porque a gente usa muito para tubos. Então nós temos o caso 2, que é um cilindro horizontal isotérmico de comprimento L, enterrado em um meio semi-infinito, ou seja, também nota que também é um problema tridimensional que a gente trata como se fosse bi. Eu tenho um tubo de comprimento L, diâmetro D, que tem uma distância até a superfície que está com temperatura T2 constante de Z. Nota que ele me dá dois casos, gente. Eu tenho esse primeiro caso que eu vou chamar de A e esse segundo caso que eu vou chamar de B. Por quê? Porque a gente tem duas condições. A primeira é que digamos que o teu L é muito maior que D. Só isso. Se L é muito maior que D, o teu S vai dar isso aqui, ó, 2πL cosseno hiperbólico na menos 1 sobre 2ED. Se o teu L é muito maior que D e, além disso, o Z é maior que 3D sobre 2, ele vai simplificar um pouco esse cosseno hiperbólico e tu vai ficar com essa equação aqui. Então nota que esse cara aqui é legal para eu usar em tubos enterrados. Que não é tão incomum, né? Mesma coisa, o que eu estou calculando aqui? Condução entre os dois. Eu esqueci de comentar aqui quem é que T1. T1 é a temperatura da superfície do tubo e ela também é fixa. Nota que é regime permanente. Isso aqui só vale, fator de forma de condução, quando você tem as temperaturas fixas, né? Então daqui, se T1 for maior, eu vou ter esse Q para cá, que é o que eu estou calculando. Se T2 for maior, eu vou ter esse Q para cá. Esse é o segundo caso. Vamos ver mais casos. 3, 4, 5 e 6. Quem é o caso 3? Cilindro vertical e o meio sem infinito. Nota que é diferente, porque agora o meu cilindro está na vertical, hein? Então, eu estou aqui com o meu cilindro na vertical. Também é um caso legal, né? Aqui em cima eu tenho T2 constante. Tenho um cilindro enterrado. Diâmetro D e comprimento L. E as paredes laterais do cilindro, que são essas duas aqui, são T1, também constante. Nesse caso, se eu puder considerar isso como um cilindro
de diâmetro pequeno e L comprido, ou seja, um cilindro mais compridão, né? Sim. Eu vou ter que o meu S vai ser 2πL logaritmo. Então, novamente, o meu Q de condução ali ia dar 2πL logaritmo de 4L sobre D, K, T1 menos T2. É isso aí. É a condução entre esses dois. Caso 4, agora já estamos com outras opções. 2 cilindros de comprimento L em um meio infinito, ou seja, eu tenho um meio onde está enterrado 2 cilindros. Eu vou desenhar 2D, mas é 3D, né? O cilindro 1, o cilindro 2. O cilindro 1 está com T1, o cilindro 2 está com T2 e ambos têm D1 e D2, né? D1 e D2. D1 e D2 não precisam ser iguais, né? Quem é o W é a distância entre eles. Então, se a gente tem... E L é o comprimento, né? Então, por exemplo, se eu fosse pegar tridimensional aqui, o L seria aqui, tá? Então, se a gente tem o L muito maior que D1 e D2 e o L muito maior que W, você tem esse formato aqui do fator de forma. Nota que ele é complexo. Se tu fosse integrar isso aí, ia dar... Haja paciência, né? Caso 5, cilindro circular horizontal de comprimento L no meio de um caminho de 2 planos paralelos de igual comprimento e largura infinita. Esse cara aqui, tá? Agora eu não vou me adentrar todos eles, gente, porque acontece, tem muitos casos, tu procura o teu. O que tu tem que cuidar? Com essas condições aqui, para ver se o teu problema se adequa a essas condições. Por exemplo, o Z tem que ser maior que o diâmetro sobre 2, e o L, que seria o comprimento do... porque ele é tridimensional, né? O comprimento do tubo tem que ser muito maior do que Z. Aí você fala, o que é muito maior? Não sei te dizer. Muito maior é muito maior. É tipo bastante maior. Se for parecido, quer dizer que o teu erro vai ser muito grande. Quer dizer que eu não posso usar essas condições? Pode, assim, mas aquele bom senso, assim, que tu pensa, mas como o meu L não é muito, do tipo muito, muito maior, eu tenho que ter aquela consciência que eu vou ter um errinho agregado pelo fato de eu não estar obedecendo essas condições 100%. Para mim, que é muito maior, 99 vezes maior. Isso para mim é muito maior. Mas aí depende do caso, né? Próximo, caso 6, aí isso é legal também, ó. Cilindro circular de comprimento L, lembrando, isso aqui é um cilindro, né? Dentro de um sólido quadrado de igual comprimento. Aí eu desenho por cima aqui, né? Então nós temos aqui o W muito maior que D e o L muito maior que W, tá lá o nosso S. Então começa a ter milhões de condições. Cuidado quem é o T1 e quem é o T2, tá? A equação, ela é Q igual SK T1 menos T2, não troca. Porque é assim que foi deduzidas as equações. O que acontece se T2 for maior que T1? Ele vai dar o sinal negativo, e aí quer simplesmente dizer que em vez de estar subindo o Q, ele vai estar descendo. 7, 8, 9, 10, nota que eles começam a ficar mais complexos. O que é bom, porque quer dizer então que tu tem mais aplicações reais. Ó, cilindro circular excêntrico de comprimento L e um cilindro de igual comprimento, ou seja, um cilindro dentro de um cilindro. Beleza? Onde eles não são concêntricos, né? Esse caso 8 é muito legal. Condução na aresta de paredes adjacentes, ou seja, isso aqui são duas paredes e tu quer saber quanto é que é a condução só nessa aresta. Condução no vértice tridimensional. Disco de diâmetro D em temperatura T1 sobre um meio semi-infinito. Esse aqui também é bom. Chip, né? Esse aqui parece um chip. Canal quadrado de comprimento L. Esse aqui é a condução entre as duas paredes num canal quadrado. Então, tu nota? Tu pode estar pensando, eu podia usar um D nesse cara aqui. Não. Tu podia usar um D se tu tivesse aqui no meio, né? Isso aqui é um D. E eu estou simplificando. Na realidade, eu tenho essas arestas aqui que elas são um efeito tridimensional. Então, assim, esse é mais perfeito, né? Vai dar um resultado melhor do que a resistência térmica 1D que a gente estava vendo. Então, nota que daí tu pode ficar louco, né? Tem mais casos aqui, ó. 12, 13, 14, 15. Eu acho que são os últimos, galera. A gente tem esfera isotérmica de diâmetro D em temperatura T1 e um meio infinito de T2. Uma esfera dentro de um meio infinito. Nota que qual é a diferença de um caso que a gente já viu antes aqui, ó, se você for ver. Você deve estar pensando, nossa, mas parece esse primeiro. Não, porque nesse primeiro aqui tu tem uma superfície com T2 em cima.
Nesse cara aqui, tu não tem uma superfície com T2. T2 é a temperatura do teu meio inteiro, né? Tudo tá T2 aqui, ó. Então é diferente. 13, disco isotérmico de diâmetro D em temperatura T1, infinitivamente, nem sei falar isso, tá certo. Infinitivamente fino, ou seja, um disco super fino no meio a temperatura T2, retângulo fino no meio. Um cuboide, nem sabia que essa palavra existia, mas aqui uma forma de cubo com uma certa altura e base no meio infinito. Então nota que a gente tem várias opções. E aí se você tem o teu problema que cai nisso aqui, nossa, maravilha, né? Só um detalhe, tá? Aqui nessa último pedaço da tabela, que não é, esse aqui vai até o caso 11, né? Esse pedaço da tabela, ele não está botando os fatores de forma, ele está botando as taxas de condução de calor, que a gente chama de calor adimensional. Então, ele está botando esse QRE, ok? QRE. Nota que o teu Q é SK T1 menos T2. O teu QRE estrelinha é igual ao teu Q, que tu calculou lá em cima, K, área superficial, T1 menos T2, sobre comprimento equivalente. Quem é comprimento equivalente? Ou característico, tá? Ele é dado pela área superficial sobre 4π elevado a meio, que é a raiz. Então, eu consigo ligar o meu fator de forma nesse cara aqui. Agora, preciso? Não, porque geralmente você está procurando o Q, né? Então, eu calcularia assim, eu viria aqui o Q igual QR, que é o taxa de calor adimensional, K, área superficial, T1 menos T2 sobre LC. Se eu cair nesses casos, que são o caso 12 até o 15, eu não preciso do chamado fator de forma, apesar de ser semelhante, tá? Eu posso usar direto esse KRE, que é a taxa de calor adimensional, que é calculada de forma analítica ou numérica. Então, tu nota que até aqui eram fatores de forma, beleza? Beleza? Que você usa nessa equação aqui, até o caso 11. A partir do caso 11, ele não usa mais o fator de forma na tabela, ele usa a taxa de calor adimensional. Esse é um outro formato que ele encontrou, ele, sei lá quem, né, para fazer isso aqui, ok? Então, o que é importante? Você procura o seu caso e vê onde ele se encaixa. Vamos ver um exemplo? Esse exemplo é um exemplo do próprio Encropeira, é um exercício 4.19 na edição 5, mas se você está em outra edição, ele vai ser outro. Então vamos para o enunciado e para um desenho super legal aqui. Um tubo de 50 milímetros de diâmetro com temperatura superficial de 85 graus Celsius está imerso no plano médio de uma placa de concreto de 0,1 metros de espessura e temperatura nas fases superior e inferior mantidas a 20 graus Celsius. Utilizando as relações apropriadas para essa configuração, encontre o fator de forma de condução. Determine a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento do tubo. E você acha que esse vídeo talvez você tenha posto na velocidade 2 vezes, né? Mas não, isso sou eu mesmo, naturalmente falando rapidamente. Vamos voltar à velocidade normal. Então, temos um tubo de 50 milímetros de diâmetro. Eu vou desenhar aqui um tubo, diâmetro de 50 milímetros. Ok. Ele tem uma temperatura superficial, que eu vou chamar de T1, igual a 85 graus Celsius. Ele está imerso no plano médio de uma placa de concreto. Então, a nossa placa de concreto, ele está no plano médio. O que é isso? Ele está bem no meio, o que seria uma placa que tem 0,1 de espessura. E temperatura nas faces superior e inferior mantidas a 20. Então, aqui e aqui, nós estamos a 20 graus Celsius e 20 graus Celsius. Utilizando as relações apropriadas, ou seja, fator de forma, né, porque é o que a gente viu nesse vídeo, encontre o fator de forma de condução. Ele só quer o S para nós. Quem é o S? Cadê a tabela? E depois ele quer a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento. Depois ele quer o quê? Então, vamos ver que caso isso aqui se combina, né, gente? Voltamos lá atrás. Deixa eu só botar aqui. Eu vou chamar isso aqui de Z. Por quê? Porque o nosso caso chama sempre assim de Z, né? Então, nota que o nosso Z, tá? Eu tenho aqui, no meu desenho, 2Z é 0,1 metros. Então, o meu Z é 0,1 sobre 2. Ok.
O meu D é 50 milímetros. Em metros, isso aqui dá 0,05, ok? Então, se você vai ver, vamos já botar aqui. Eu tenho aqui um Z de 0,05 e um D de 0,05. Então, nota que o meu Z está igual ao meu D, tá? É isso aí. Ele diz que é um tubo, ele não fala qual é o comprimento do tubo. Se ele não fala qual é o comprimento do tubo, eu vou supor que L é grande. L seria o 3D desse tubo aqui, né? Beleza. Vamos procurar fator de forma desse cara. Quando a gente olha para cá, não, nada a ver com esses aqui. Nada a ver com esses aqui. Olha quem tá aqui, é o caso 5. Eu vou tentar apagar um pouco essa zona que eu fiz aqui em cima. E vamos lá. Ele é idêntico ao caso 5. Por quê? Porque eu escolhi um exercício que era idêntico, né? Claramente. Mas assim, muitos casos desses aqui já são casos reais. Então, se você caiu num caso que está nessa tabela, é só pegar. Por isso que eu fiz esse exemplo aqui, tá? Então, nós temos um caso que é exatamente isso. É um cilindro circular horizontal de comprimento L no meio do caminho entre dois planos paralelos igual ao comprimento da largura infinita. Bah, legal. Então, meu Z, T1 é a temperatura do cilindro, T2 é das superfícies, nota as condições. Z tem que ser muito maior do que D sobre 2, L tem que ser muito maior do que Z. Assim, muito maior, como eu falei, relativo, né? Então, nota que as condições para eu poder usar o fator de forma é Z muito maior que D sobre 2 e L muito maior do que Z. L muito maior do que Z, beleza, né? Porque assim, ele não me deu L, então eu estou supondo que é um tubo comprido. Ok. Z muito maior do que D sobre 2. Na verdade, o nosso Z é igual a D, né? Então, nós temos 0,05 e no outro lado nós temos 0,025. Então, na verdade, o Z ele é igual 2 vezes D sobre 2. Assim, não é muito, né? Esse muito aqui não é. Mas eu vou usar, tá, gente? Não é muito, mas ok. O que eu sei desse fato de que não é muito, mas ok? Eu sei que eu vou ter um erro. A minha solução, aquela que está na tabela, ela é muito perto da realidade quando eu tenho esse Z bem maior do que D sobre 2, tipo 5, 10 vezes maior. Como não é o caso, eu não vou estar com ela 100% correta, mas assim, é uma primeira aproximação melhor do que nada, né? Outra opção seria integrar esse negócio aqui, que não vai rolar. Ou outra opção, né, fazer a separação de variáveis aqui, não, impossível, né? Não vou rolar. E outra opção seria fazer um mato gráfico, também não vai rolar, apesar de eu saber como desenhar isso aqui, não vou fazer. E outra opção é método numérico, que é o próximo vídeo. Esse rola, eu prefiro muito mais método numérico, isso vai dar bem melhor. Mas a gente vê no próximo, a gente não viu ainda, então vamos ver fator de forma. Então vamos calcular esse negócio aqui. Para essa condição, eu vou repetir aqui, na verdade, o fator de forma ele tá aqui. 2πl logaritmo 8z sobre πd S 2πl logaritmo 8z sobre πd. Aí você deve estar perguntando, mas eu não tenho o valor de L. Tudo bem, porque ele quer a taxa de calor por unidade de comprimento do tubo, que é o nosso L. Então, o item A seria, a primeira parte seria isso aqui, que é o fator de forma, é esse cara aqui. E agora, eu vou colocar os valores aqui por curiosidade para ver como é que fica esse valor. Então vamos lá, o meu S daria 2πl sobre logaritmo de 8, o meu Z é 0,05, o meu π é 0,05 é o nosso D. Nota que esse 0,5 cancela, isso aqui vai dar 6,72L. Isso aqui é meu S, é o valor dele, né? Legal. Agora, eu vou pegar os valores para calcular o quê? Porque agora eu quero a minha taxa de calor. É o S, o K, o T1 menos T2. Quem é o K? É o K do concreto. Como eu falei, é o K do meio, né? Concreto é essa coisa aqui. É esse K que eu quero, porque a minha condução, esse cara é 85, aquele é 100. A minha condução de calor aqui, ela vai assim, né? Ela sobe e desce, né? Se tu for ver. Mas assim, ela vai para
para as paredes, né? Que T1 é maior. Então ela passa pelo concreto, então é o K do concreto que eu preciso. Eu não botei no exercício, mas tu vai no apêndice do Encropeira e pega concreto com brita com temperatura de mais ou menos 300 Kelvin. Nós vamos ter um K, que eu vou usar, de 1,4 watts por metro. Beleza? Então agora eu vou jogar isso nesses valores aqui. Nós vamos ter que a taxa ela é 6,72 L, que é o nosso S, vezes o K, 1,4 watts metro Kelvin. T1, 85, T2, 20. Isso aqui vai dar para nós 611,5 L watts. Como eu não tenho L, eu vou dividir os dois lados por L. Isso aqui vai virar watts por metro de tubo. Então, a minha taxa de calor por comprimento de tubo é 611,5 watts por metro. Ou seja, a cada metro de tubo eu troco o calor de condução na faixa de 611,5 watts. Então, se nós temos lá o nosso tubinho, aqui está a nossa T2, nosso T1. Se eu tenho aqui um comprimento L, para esse L eu vou perder 611 watts para cada metro. Nessa escala é 1 metro. Se for 2 metros, 2 vezes. E assim por diante, né? Beleza? Então tu nota que é bem legal quando dá para usar. Esse é o segundo método e esse dá para usar bastante, gente, porque tu vai ver que muitos casos se assemelham a alguma coisa da tabela. Eu tenho mais um exercício legal que nós vamos fazer aqui, que é um pouco mais complexo. Então, vamos para o próximo exemplo, que é também usando isso e resistência térmica para uma versão um pouco mais complexa dessa parte aí. Então, vamos dar uma olhada no segundo exemplo.